Primeira pergunta. Presidente Modesto Roma, o que há de verdade na confecção do estádio do Santos Futebol Clube? Na realidade, é a realização do sonho da Arena. Nós perdemos o cavalo passando algumas vezes. E hoje as pessoas falam que o estádio devia ser em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nós enchemos o Maracanã, então devíamos fazer o estádio no Rio de Janeiro. Mas outro dia o conselheiro Norberto Gonçalves foi muito feliz numa colocação dele, porque independente da questão do local da arena, existe um estatuto do clube a ser cumprido, né, Armando? E o estatuto do Santos diz que a praça de esportes principal do Santos é na cidade de Santos. Então, o estatuto obriga e a parte moral também, né? Porque o Santos é daqui, nasceu aqui, viveu aqui, convive aqui, é daqui, aí ele morreu aqui. E tem mais alguns detalhes, viu, Armando, que a gente precisa saber. Primeiro, que uma arena desse porte, ela só se viabiliza com investidores. Uma arena desse porte só se viabiliza com um plano de negócios. Alguém queria falar business plan, queria falar plano de negócio mesmo, que seja rentável para o investidor. Aí, em São Paulo, você vai construir uma arena, e você vai concorrer com o Allianz Parque, você vai concorrer com a Arena Indoor do AMB, você vai concorrer com a Arena do Corinthians, você vai concorrer com o próprio Pacaembu, você vai concorrer com a nova Arena do Canindé, você vai concorrer com o Morumbi, você vai... Que gestão colocada. Você vai fazer o quê? Um estádio na região central de São Paulo? O custo do terreno inviabiliza qualquer obra. Você vai fazer na periferia? Até hoje o estádio de Itaquera, a Arena de Itaquera, não recebeu um show porque é muito longe. Você vai fazer aonde? No ABC? O ABC é muito legal, mas quando foi a hora de fazer, não foi feito. Então não adianta dizer agora vamos fazer no ABC. O terreno na margem da Imigrantes, por exemplo, custa uma fortuna. Dentro das cidades vai ficar longe para todo mundo, não vai ficar longe só para alguns. Investidor investe em Santos, uma região metropolitana, uma das 10 regiões metropolitanas do Brasil, que tem espaço para uma arena. Não para uma arena de 50, 60, 70 mil lugares, não. Mas para uma arena de 27 mil lugares, tem espaço na região metropolitana de Santos, da Baixada Santista. E é isso que a gente tem que ponderar, que a gente tem que estudar. Por que não pegar o Pacaembu? Porque nenhum investidor vai investir num bem que é do município de São Paulo e que ele não tem um retorno. Mas tentaram jogar o Pacaembu na mão do Santos. Mas jogar, continuando a prefeitura sendo dona. Há um custo de manutenção, Armando, de quase 3 milhões de reais por mês. Absurdo, né? Um imóvel que não se pode fazer shows noturnos, porque tem uma legislação que permite um show noturno por ano. Um local que não tem estacionamento. É verdade. Devagar. Ali é duro. Devagar. Então vamos fazer no ABC. Eu acho que em Diadema foi uma boa ideia, era uma boa ideia na época. Mas por que não fez? Agora não dá mais, agora passou. O investidor investe na Baixada Santista. O momento é outro, né? O momento é outro. Muito bem, à vontade. Posso fazer? Mas exatamente em que pé está o negócio, presidente?
já está em projeto ou já tem acordo fechado de todas as partes? E como é que vai funcionar a parceria na prática? Há pouco o senhor falou que o Santos, no caso do Pacaembu, teria que assumir uma despesa enorme para a manutenção do estádio. Qual vai ser a participação do Santos, por exemplo, na manutenção desse estádio? Importante a pergunta, isso me lembra um candidato, que sua pergunta é muito importante. Mas o primeiro passo, depois da gente discutir muita coisa internamente, foi apresentar o projeto ao Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo representante do quadro social do Santos Futebol Clube. O que foi feito agora? Que foi feito agora essa semana. Alguns dizem, mas não, já devia ter apresentado com o terreno fechado com a SPU. Tinha que ter apresentado com o projeto pronto. Não. E se o Conselho diz não? E se o Conselho nega a autorização para fazer? Ficamos todos com cara de tacho? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois ou dos burros. Mas houve unanimidade no Conselho, não houve? Na aceitação? Veja, há uma vontade muito grande do Conselho. E agora o presidente Bonavides está formando uma comissão Isso. para, juntamente com o Executivo, caminhar, avançar no projeto. Só nesse tema. Só nesse tema. Conversamos durante todo esse tempo com portuários e com Portuguesa. O Portuários assinou, como nós assinamos, um memorando de intenção. É o máximo que nós temos autoridade para fazer, é um memorando de intenção. A Portuguesa, segundo palavras do seu diretor jurídico e de futebol, o Dr. Rogério Conte, vai assinar nos próximos dias esse mesmo memorando de intenções. E aí vamos conversar com o Serviço do Patrimônio da União, vamos começar a preparar o projeto de execução. Tem que ir para a Procuradoria também, não tem? Procuradoria. Não tem que passar por alguns trâmites protocolares antes de qualquer outra coisa? Não é uma autorização? SPU, vocês Porque Mas aí coisa... na hora que vai pedir as licenças... Isso é posterior. É posterior. Sim. E o Conselho do Santos vai analisar. O contrato precisa ser muito bem cuidado, muito bem trabalhado. Não pode ser uma aventura, o Santos não pode entrar em aventuras. E uma coisa que está muito clara e muito bem definida, Armando. O Santos não vai pôr nenhum dos seus imóveis nesse negócio. Nem como garantia, nem como nada. Hipoteca. O patrimônio do Santos Futebol Clube fica preservado. O Santos não vai pôr dinheiro neste projeto. O Santos não vai investir nenhum tostão nesse projeto. O Santos entra com o seu nome, que é um nome valioso. E muito Mas valioso. E a manutenção? Manutenção. A manutenção da nova arena vai ser feita pela empresa a ser criada para administrar a nova arena. Um fundo. que vai ser criado. Não, é uma empresa da qual o Santos terá 40%. Esta empresa fará o pagamento de manutenção, fará a manutenção da nova arena e arcará com R$300 mil mensais de manutenção da Vila Belmiro. Porque isso é um outro detalhe importante. A Vila continua sendo a Vila. Nós não abrimos mão da Vila como um estádio boutique, um estádio histórico, um estádio com a tradição de ter ali jogados os maiores jogadores do mundo. Um orgulho que nem todos podem ter. Ela vai ser reformada também nesse projeto? Vai.
vai se investir 25 milhões na reforma da Vila Belmiro. E por que não fazemos uma reforma da Vila Belmiro? Porque não cabe. A Vila Belmiro tem 17 mil metros quadrados de terreno. Não dá para crescer. Tendo o estádio pronto, o novo estádio, presidente, a Vila seria utilizada em que tipos de jogos? Em jogos menores, em shows para um público, shows menores, será utilizado para as divisões inferiores, será alugada, será rentabilizada em diversos eventos que se presta à Vila Belmiro. Jamais demolida. Não. O que talvez se tire são as duas cabeceiras, que são as partes menos ricas da Vila Belmiro. Entendi. Nós estamos entrevistando aqui ao vivo, recebendo a presença do presidente Modesto Roma, do Santos Futebol Clube. Você tendo alguma pergunta, de preferência a pergunta inteligente, desculpe. A minha querida Juliana Oliveira, é isso, Ju? Boa noite, Ju. É isso mesmo, Armando. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas na mesa e telespectador do Esporte por Esporte. Chega aqui a pergunta da Leninha, ela faz questão de destacar que ela é sócia do Santos. É Leninha ou Vilminha? Leninha, não é a Vilminha. E o nome dela é Gonzaga, ela é do Gonzaga, e ela pergunta, a preocupação dela é a respeito de como vai ser a arrecadação, o valor dos ingressos após a construção dessa arena, porque a gente costuma ver um público abaixo na Vila Belmiro, mesmo com os ingressos não nos valores muito altos, e a exemplo das arenas de São Paulo, que os valores dos ingressos são mais altos, ela pergunta se isso vai se repetir aqui em Santos, já que a preocupação, na opinião dela, a população santista não teria esse poder aquisitivo para manter esses ingressos com valores mais altos. Vamos lá. O valor seria R$ 84. Não, isso é um ticket médio. Uma média, né? O ticket médio, o que se compõe o ticket médio? É quanto a pessoa gasta para ir no estádio. E a pessoa gasta com estacionamento, gasta com alimentação, gasta com ingresso para o espetáculo. É lógico que tudo aumenta porque as condições aumentam. Claro. É um estádio que dá mais conforto. Você viajando de Pau de Arara, você paga menos do que você viajar de avião. Claro. E que tipo de atrativo o estádio vai ter, além do conforto, da modernidade? Vai ter alguma coisa Vai voltada ter praças de alimentação, vai ter lojas, vai ter tudo que um estádio moderno Estacionamento tem. para 2 mil, cara. Estacionamento para 2 mil veículos, por enquanto, podendo dobrar para 4 mil. Todos os confortos, de toda a melhoria. A Vila Belmiro tem alguns pontos cegos que a nova arena não vai ter. O conforto das cadeiras. O chamado sócio cachorro ali, desculpe se o termo é depreciativo, é o chamado ponto cego, né? Aquele ali. Não, Você sabe, ali não. não é ponto cego, Não? Armando. Não, ali não é ponto Não é? cego. Ponto cego. Acho que é do outro lado, né? Do outro lado. Não, Tem do lado atrás dos esquerdo do gol gols. dos vestiários. Atrás dos gols tem alguns pontos Não cegos. dá para ver escanteio, né? Em algum deles. Olha, tem atrás, embaixo ali de onde fica a torcida visitante, aquelas cadeiras ali, são locais que realmente não dá para ver. Difícil. Tem muito. Atrás das numeradas fundo tem muito ponto cego. Nós perdemos muito lugar com ponto cego. Foi feito um estudo, quando eu trabalhava nessa questão de estádio, nós temos 1.300 lugares sem visibilidade integral na Vila Belmiro. 1.300 lugares. Só isso? É muita coisa, mano. Pô, é Pro coisa estádio de pra 15 caramba, mil, quase 10%. é 10%. Armando,
De plena visibilidade? Sim. 1.000 e poucas pessoas não conseguem ver 100% Do Ah, campo. então não é de plena visibilidade. Não. É de plena visibilidade. Não, de plena invisibilidade. Não tem. Ele Lugares que não não tem tem plena visibilidade. ele Não diz. tem plena. Aqui não tem. Não tem plena visibilidade. Então um desses pontos é o ponto cachorro. Você fica ali com aquela coluna na vista, você não vê nada ali. Mas Tem um clube aqui de Santos, que eu não vou dizer o nome aqui, um clube muito maravilhoso. Esse É no Rio esse. Mas eu não vou falar o clube. Mas é o seguinte, você vai num baile lá, tiver um show, a coluna não deixa tu ver o show. Tem uma coluna na tua Mas frente. tem um estádio no Rio de Janeiro também, que as colunas que cobrem as sociais te impedem de ver o jogo. Aí você é em São Januário. Ah, isso eu não sei. Armando, posso fazer uma pergunta? Pode, até duas. Modesto, obviamente a gente sabe que muito mais que um estádio, o maior patrimônio de um clube é a sua torcida, né? E a gente espera que esse estádio moderno ele dure aí por mais 100 anos, assim como está a Vila Belmiro. O que me preocupa muito não é fazer um estádio em Santos, mas você não acha interessante que o paralelo ao projeto de construção desse estádio seja feito um grande trabalho de crescimento da torcida do Santos, principalmente aqui em Santos? A gente já sabe que a maior torcida aqui na faixa quase de 60% é do Santos. Mas eu trabalhei muito tempo na Zona Noroeste e uma pesquisa uma vez que eu fiz com quase 300 alunos meus, o sonho de 100% deles era conhecer a Vila Belmiro. Mas por falta de condição, por falta de conhecimento, por não ser sócio do clube, por o pai não ter como trazer, não vinham. Então, eu acho que existe ainda um público muito grande na Baixada Santista, que hoje está estimado aí na faixa de 1 milhão de pessoas, que pode ser trabalhada, principalmente as gerações futuras, para a gente manter esse estádio com muito mais movimento. Você não acha que seria interessante exigir desse fundo e dessas empresas que estão investindo na construção da Vila Belmiro fazer um trabalho violento? Não é um trabalho bobo, comum, não. É um trabalho violento de marketing, muito parecido com o que foi feito no São Paulo nos anos 90, quando o São Paulo foi campeão mundial, que o São Paulo saiu da 4ª torcida do estado de São Paulo para a 3ª do Brasil. O Departamento de Marketing de São Paulo teve um trabalho muito bem feito, explorou a imagem do Raí, principalmente junto às mulheres, que as mulheres não tinham time de futebol. E hoje eu acho que essa é a parte que mais falta ao Santos, é criar as gerações futuras de torcedores, que esse sim é o grande patrimônio. Você não acha que seria interessante se coligar a construção desse projeto, desse estádio, esse projeto de marketing, para que daqui a 30, 40 anos a torcida do Santos continue sendo cada vez maior aqui na Baixada, para a gente ter consumidores para esse estádio? Em 2012, nós começamos um programa chamado Sócio Rei, feito com muita boa vontade e pouca expertise. E hoje é difícil você ser sócio do Santos. Nós estamos tentando corrigir isso. E vamos corrigir. O atual gestor deste programa tem contrato até o fim do ano, um pouco mais, e vamos mudar, e realmente precisa mudar, Ricardo. Precisa se tornar um novo atrativo ao sócio. Para você vou dar só uma ideia de uma coisa. O ticket médio, de novo, ticket médio. Ticket médio é você soma os preços e divide tira a pelo número média. de pessoas. O ticket médio dos clubes de São Paulo é de R$10. Palmeiras, Corinthians, São Paulo. De sócios, para ser sócios, sócio. É sócio torcedor, é isso aí mesmo. O do Santos é 27. Isso é verdade. Por que essa? Do Corinthians, do Palmeiras é 9,90. Você é conselheiro há mais tempo que eu, Armando. E não oferece o que esses Sim, clubes mas é oferecem. estranho. Não é né? esses clubes, que é sócio Mas é isso. torcedor. Esse Qual é o sócio valor torcedor, ele mínimo? tem pouco Qual é o poucos valor milhões. mínimo da mensalidade do sócio do Santos? É R$27. É 27. Que é o sócio torcedor. Não, é o sócio contribuinte. Nós não temos mais sócio torcedor. É. Algum iluminado achava que sócio torcedor era só para beneficiar um presidente. Nunca viu quais eram as reais razões de se ter um sócio pagando, naquela época, R$12.
Então, hoje, nós só temos uma categoria de sócio que paga R$ 27. A telespectadora mandou a pergunta sobre o preço do ticket médio. É difícil para o sócio manter R$ 27 todo mês para ser sócio do Santos. Que não fica nisso, né? Que não fica nisso. A condução, o x-salada, O filho, a o mulher. estacionamento, o filho, vai. O filho, a mulher se Falando leva. nisso, Deixa só, vai. Ju, você podia fazer a pergunta para o telespectador, anunciando aqui, como sempre, valendo todos os demais prêmios e mais a camisa oficial do Santos Futebol Clube, que eu entrego sempre na segunda-feira, né? Então, valendo para você participar, brincar. Você pode fazer a pergunta para o presidente e, ao mesmo tempo, você responde a pergunta. A pergunta é a seguinte: você conhece este jogador? Poxa, mas isso é muito fácil. Cadê meu óculos? Eu não vou dar dica nenhuma, dada a Isso aí- facilidade. O telespectador que souber a resposta, entra lá no nosso site www.programaesporteporesporte.com.br, procura a fotinho do jogador e dá lá a sua resposta. Que aí já passa a concorrer se tiver acertado, né? Moleza. Não vai dar dica hoje, Armando? Tá fácil? Não, é muito fácil para dar dica, né? Só vou dar uma dica para quem quiser. Ele jogou no Marília. Boa dica. Essa é uma dica. Não É uma sabia dica? que o Luiz Mac- Pereira tinha jogado. Marília Atlético Clube. E o Marcelo, vou dar Time outra do dica. Osmar Vou dar Santos. outra dica. Uma certa ocasião, arrebentou a máquina de um fotógrafo de fio. Ele jogou no Marília, mas teve uma época que ele não queria ir para Marília. Não, sei porquê. não. É incrível, né? É incrível. Daqui a pouco eu vou falar o nome dele e vou acabar estragando E tudo. teve um caso com bandeirinha também, não teve? Teve um caso de Com polícia. bandeirinha, um caso. Teve um caso. Um caso com de bandeirinha. polícia. Um Caso de polícia. Agora tá muita dica já. Falando, o assunto do estádio era os sócios. Falando nisso, como é que vai ficar a situação dos sócios do Santos que tem cadeira cativa, por exemplo, na Vila Belmiro? Isso vai valer para o novo estádio? Os direitos dos sócios em cadeira cativa na Vila Belmiro permanecem. Com o direito dos sócios para lugares no novo estádio vai ser definido pelo Conselho Deliberativo do clube. O regulamento tem que ser criado, porque também não é possível, como hoje, por exemplo, o estádio estava lotado, menos as sociais. Só tinha lugar vago. Por que isso, hein? Armando, esquisito, né? você não tem sentado na sua cadeira, não tem ido para a sua cadeira. Mas é um local mais cômodo, fora do sol, fora da chuva. Exatamente o lugar que estava vazio. Modesto, mas não é. Mas não, eu até cobrei uma vez de você aqui, isso o Marcelo Teixeira, na época de presidente, ele fazia, que você, eu, por exemplo, eu tenho 2 cadeiras lá na Vila Belmiro. E eu poderia, em certos jogos, claro que não eram os clássicos, certos jogos de menos procura, eu poderia pagar ingresso e levar 1 ou 2 acompanhantes, pagando ingresso, gerando receita ali nas sociais. E parece que isso, existia a ideia de se fazer isso da tua gestão, mas parece que até hoje isso ainda não foi feito. Não era interessante nessa hora fazer isso? Nesses jogos com menos procura, claro. Fazemos. Chamada promoção. Ou fizemos. E cada vez que se faz, se ouve muito no Conselho, Armando tem ouvido. Isso é verdade. Então, hoje, não abrimos... Os conselheiros reclamam? Reclama sim. É engraçado, porque eu, por porque exemplo... eles se sentem, veja bem, eles veem não propriamente o direito do clube, né, o direito do clube, o direito deles, porque eles se sentem usurpados em seus direitos ao momento em que uma pessoa que não é sócia vai Sim, lá Armando, e mas está paga. gerando receita para o clube e está ocupando um lugar que está vazio. Eu vou lá, eu canso de ir na Vila Belmiro, ali onde tem as cadeiras, dá para ver deitado, porque em 70% das cadeiras Hoje, estão por ali. exemplo, foi Hoje, assim. por exemplo. São 9h16 em toda a Baixada Santista. Você participa conosco. Estamos com o presidente Modesto Roma ao vivo para Top Games. Vamos fazer o seguinte:
para top da Baixada Santista. A Juliana faz a sequência aqui dos telespectadores, que deve ter acumulado já algumas perguntas, e o presidente responde aqui para Top Games. Confira. Top Games, a top da Baixada. Boa noite, nós aqui da Top Games preparamos algumas dicas para você presentear quem você ama. Para bebê, temos a linha completa da Fisher-Price, que trabalha coordenação, tato, visual, como este lindo cachorrinho, que vai ensinar as partes do corpo, letras, números e ainda canta musiquinha. Temos também as bonecas Baby Alive, que vai desde o modelo mais simples até a mais completa. Agora com uma grande inovação, a comidinha é reutilizável, ela é feita de massinha. E os meninos amam super-heróis, não é mesmo? Essa figura de ação tem quase 50 centímetros. Você encontra também modelos eletrônicos, acessórios e fantasias, onde vai transformar a sua brincadeira em realidade. Recebemos também a nova linha do Star Wars. Temos os bonecos, as naves e sabre de luz. E para trazer mais emoção para a garotada, temos a linha completa da Bandeirantes, bicicletas, motos elétricas para meninos e meninas e este lindo carro Smart para levar o seu bebê. Além de tudo isso, você encontra os principais lançamentos em videogames: Xbox One, Wii U, PlayStation 4 e os portáteis. E na Top Games não é só brinquedos e games não, temos uma linha completa de perfumes importados para o papai e para a mamãe. Estamos em 2 endereços: Shopping Parque Balneário, Piso Terra e Boulevard Otton Feliciano. Não esqueça de curtir nossa página do Face para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da Baixada. Top Games. Armando Osvaldo da Aparecida pergunta ao presidente para quando é a previsão de término, né, da construção da arena, e quando a vila for reformada, por quanto tempo ela deve ficar em reforma? Bom, a vila só começa a ser reformada quando tiver entregue a nova arena. O prazo de construção é de 30 meses, a partir do momento em que todos os projetos estiverem aprovados. Nós acreditamos que até o fim do ano a gente tem os projetos aprovados. Então, ficaria pronto, possivelmente, no começo de 2020. Meados de 2020. Quando você fala em projetos serem aprovados, presidente, você está falando de órgãos públicos, você não está falando da parte dos sócios. Todos os sócios já estão em acordo? Não, Sócios não, veja, conselho. eu falo, o primeiro passo é o conselho aprovar o projeto. Que já foi aprovado. Não. Agora que nós estamos começando a discutir. Não, está o Conselho dos Santos. Não, ele levou para uma apreciação, o conselho lógico. topou. Não foi aprovado. Mas Tá. Não, pelo amor de Não Deus. foi aprovado ainda. Calma. O presidente Bonavides está criando uma comissão para acompanhar tudo isso. Acredito que em 3 meses essa comissão tenha condição de apresentar ao Conselho o parecer sobre os contratos e os projetos. Aí vai se aprovar os projetos nos órgãos públicos que tem que ser aprovado. Todos esses trâmites, eu acredito que até o fim do ano, ou começo do ano que vem, se tenha isso. E a partir daí se conta 30 meses. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Modestinha, essa é minha aqui pessoal. Eu fazia um jogo da Portuguesa Santista, Portuguesa, não sei quem que jogava Portuguesa naquela oportunidade. Estava na cabine, estava o Chinha na cabine, o De Roses batendo papo, comendo um saco de pipoca, no intervalo do jogo da Portuguesa. Estava 1-0 para a Portuguesa. Tinha tremoços? Tinha tremoços também, mas estava comendo pipoca, da doce, aquela vermelhinha. Aí o presidente da Portuguesa Santista, o nosso querido Lupercio Conte, que é uma figura muito afável, né? É um cara muito tranquilo. Subiu lá, conversou com os jornalistas, né? Garrafa térmica lá, tomamos um cafezinho, batemos um papo. Ele apresentou uma palavrinha para nós aqui, ele sentou. Aí eu conversei com ele sobre o negócio do estádio. E eu senti que ele estava mais propenso a fazer aquele estádio que o Armênio propôs, estádio menor, só para 14 mil pessoas e só para a Portuguesa Santista. Eu digo, mas qual dos projetos, o presidente? Ele falou assim, olha, o mais viável é esse aqui, que é menor, né? Agora, depois disso, ele mudou de ideia? Olha,
Segundo o doutor Rogério Conde, a Portuguesa está propensa a participar desse projeto. Seria Portuguesa, Santos e Portuários. Sim. Nada a ver com Jabaquara. Não, o Jabaquara fica lá na Caneleira. Foi o que eu disse aqui no programa, né? Podíamos fazer para jogar o segundo tempo lá. Tem nada a ver. Agora, tem um detalhe também. A área do Portuário é pequena, não é? É pequena, são 100 mil metros. Comparativa, não estou falando a área que abranja o Santos e a União. Só do Portuário. Qual é o tamanho da área dele? Acho que são 18 mil metros. Aí sim, não 100 mil. 18 mil, sim. A área hoje total... Total, mas abrangendo outras áreas que não pertencem ao Portuário. A União. O direito de uso é do Portuário. Ah, ele tem um comodato? Tem. Ah, bom, aí sim. Que é onde funciona o Portuários hoje, Armando. É um clube muito simpático, por sinal. Muito simpático. E o presidente é um cara bacana, teve aqui, né? Como é que chama O Leonardo? O Leonardo, figura muito bacana. Estava conversando outro dia a respeito dele com o meu querido Décio Clemente, que também é nosso conselheiro no Santos Futebol Clube, né? Nós estamos o Leonardo esteve, inclusive, na última reunião do Conselho. Isso, foi chamado à mesa, inclusive. Foi chamado à mesa, né? Sentou-se à mesa, né? Não sentou-se na mesa. 9 horas e 22 minutos, Antônia Machado com Braga Pneus, há mais de 4 décadas com você. Braga, na Bittencourt, muito próximo da Conselheiro Nébias, com a lhanesa de sempre, na 259, telefone 2102-0606. Braga Pneus, 4 décadas com você. Fala com o meu querido Carlinhos. Juliana, você faz a última pergunta desse bloco aqui? Faço Pra sim. gente fazer um intervalinho. Na sequência, o presidente se despede. Vai comer uma pizza hoje ainda, presidente? Vou comer uma pizza. Vai direto para a balsa. Vou comer uma pizza, vou comprar uma pizza daquela. E leva para agora, né? Vou comendo na balsa. Vai lá, Juliana. O Marcos, da Ponta da Praia, ele pergunta por que não fazer um estádio com uma capacidade maior para abrigar grandes finais, por exemplo? É para responder agora ou vamos... Pode responder agora. Então tá bom. Todo estádio e toda arena, ela é baseada em cálculos de custo e rentabilidade. Está calculado 27 mil lugares e ainda existe uma última competição que exige 35 mil lugares, que é a Libertadores. Final, né? Para a final. Eventualmente se joga. Santos, na sua história, disputou 4 finais de Libertadores. 2 no Maracanã, uma no Pacaembu e uma no Morumbi. Ganhamos 3, perdemos uma. Isso em 60 anos, 50 e poucos anos. Não se faz cálculo de estádio para se abrigar um jogo. Esta exigência da Libertadores certamente cairá em algum tempo, porque a questão não é mais o tamanho do estádio, e sim o conforto e a segurança do estádio. Até por causa da transmissão de TV, que hoje Até é muito por causa maior. da transmissão. E hoje, A tendência é diminuir. eu hoje almoçava com o nosso membro do Comitê de Gestão, ex-deputado Gastone Ring, e o Gastone, em 1970, ele me falou uma frase que me marca até hoje. No futuro, os estádios vão ser palco de transmissões de TV. Não tem sentido se construir mais estádios para 50, 60, 70 mil pessoas. Hoje, um estádio se faz para transmissão de TV. Fazer um estádio de 40 mil lugares teria que ser um estádio com duplo anel. Isso encarece... Duplo anel? Como? Não entendi. 2 anéis. 2 anéis. Ah, sim, 2 andares. 2 2 lances. pisos, como falam o argentino. Isso encarece muito a obra.
O projeto do estádio da Nova Arena, eu não sei se o Armando tem imagens da Nova Arena. Eu tenho sim, eu tenho imagens sim, pedi para a nossa produção, que eu pedi à nossa produção, até conversava com o Rafael ali fora do ar, né, que nós tínhamos imagens sim, e queria até que quando essas imagens fossem colocadas, presidente, o senhor fosse em cima delas. Então deixa eu só terminar de responder essa não. pergunta do espaço, para no próximo intervalo a gente falar um Pode pouco ser, melhor até. Não se pode projetar, então, um estádio com custos muito mais altos de construção e de manutenção, se pensando exclusivamente em 2 jogos por ano. Você precisa pensar na construção de casas de espetáculo, e uma arena é uma casa de espetáculo, de acordo com o seu público. Nós temos um estudo de uma média para esse estádio de 18 mil pessoas. Média, de novo, média. Hoje a Vila Belmiro tem uma média de 8, 9 mil pessoas de ocupação. Como era 50 anos atrás. Uma média de 8 mil pessoas, como era o tempo do Pelé. Por incrível que pareça. É a mesma média. E vamos crescer para uma média de 18 mil por questão de conforto, segurança, etc. Fazer um estádio para 30, 40 mil lugares inviabiliza, porque você não tem ocupação para isso. É muito mais caro a construção e é muito mais cara a manutenção. Você tem que construir sabendo o que vai custar no futuro a manutenção, para você não ter, como tem hoje o Corinthians, um problema sério de manutenção. Ou o Pacaembu, cuja manutenção custa 3 milhões por mês. Aí, esses 3 milhões aí computando-se empregado, luz, manutenção de grama, enfim, todas as despesas, tudo. Não é mole você arrendar o Pacaembu e ficar com esse abacaxi nas costas, né? Não tem cabimento.